Olá, tudo bem? Meu nome é Deandelmo e vou contar um pouco da minha história para fazer o mestrado em Portugal, tá? Mestrado, qualificação profissional e curso. Como se eu saiu um pouco, saiu grátis, né? Só que para mim não por causa do Covid, por causa de outras coisas. Mas eu mostro como que é que pode ser feito isso, tá? Então, a minha história basicamente é a seguinte: eu quis mudar de vida, eu estava no Brasil, eu queria estudar e fazer um mestrado. Então, vi as universidades no Brasil, vi quanto eu gastaria para mudar, né? E fiz os cálculos e percebi que, cara, eu gastava muito para ir para outro estado, viver em outro estado, passar outra minha vida, porque perto de mim não tinha a universidade que eu queria fazer, de engenharia civil, mestrado que eu queria fazer, e resolvi ver a questão de estudar em outro país. E Portugal. Portugal tinha várias características, uma delas que tinha um tratado entre Portugal e Brasil para engenharia civil, tinha, não tem, né? O tratado. E, poxa, eu resolvi ir. Não tinha visto estudante, não tinha nada, foi em 3 meses. As coisas mudaram, eu, pum, organizei tudo, vendi tudo e louco, 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 louco. Mas deu tudo certo. A chegada no aeroporto, nossa senhora, chegar no aeroporto foi uma coisa incrível. É uma sensação que será que você vai entrar? Será que você não vai conseguir entrar? Será que vão te barrar? Então, tem vários macetes, o que falar, o que não falar. E tem que ter documentações. Só que, é uma longa história. Isso aí não vou contar detalhadamente. Não, quase não entrei. Mas eu consegui entrar. A questão foi quando você chega em Portugal e você acha que eles falam português, eles falam português, mas português de Portugal. Bah, e não é um português do Brasil. Então você não entende quase nada que eles falam. E dá um pane na sua cabeça, assim. Eles estão falando e parece que é mais difícil que entender outro idioma, porque eles estão falando nossa mesma língua, mas com as colocações diferentes, com acentos, com nossa, e isso dá uma certa dor de cabeça. Vou mentir para você, não. Eu, quando sentei na sala de aula, para assistir a aula, eu fui assistir a aula, foi aí que eu conheci o Erasmus, fui assistir a aula com os Erasmus, com os italianos, com os franceses, que era em inglês, porque estava mais fácil para eu entender do que a aula em português de Portugal. Que eles, nossa, a cabeça ficava muito louca, muito louca, muito louca. E lógico que cada idioma, o inglês falando inglês é uma coisa, o italiano falando inglês é outra coisa, o português falando inglês é outra coisa, e o brasileiro falando inglês, meu Deus. Ketchup, ketchup, né? E por aí vai, né? E vamos que vamos. Viver em casa compartilhada. Nossa, uma outra experiência que é muito, muito surpreendente. No Brasil eu nunca vivi em casa compartilhada, vivi com meus familiares. E na Europa é uma coisa normal, tá? Porque os custos são bem altos, então as casas têm várias habitações, vários quartos e se divide. Então, quando você vai especificamente para um polo acadêmico, existem várias casas que são compartilhadas. Existe, como se dá o nome? Repúblicas, tá? Existem alojamentos, então isso diminui muito o preço para viver, tá? E é uma experiência sine qua non, não incomparável, né? Uma das coisas mais complicadas para mim, não minto, foi o frio europeu. O frio europeu dói os ossos. Lógico, sou carioca, vivi minha vida inteira no Rio de Janeiro, Rio 40 graus, cidade maravilha. Mas quem era de São Paulo, de Minas, de Santa Catarina, desses lugares, não sentiam tanta diferença. E o acento também não. Quem é de São Paulo, que fala corda, já parece mais com o acento com a forma de falar dos portugueses. Então se nota menos diferença. Eu que sou carioca, esse chiado é complicado de tirar. Infelizmente ou felizmente. Outra coisa característica de Portugal, que os brasileiros todos têm, é a solidão e a saudade, né? A saudade do nosso Brasil, coisas que você não fazia no Brasil e que você chega lá, você fica com saudade. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. E a solidão.
Porque você não tem ninguém perto de você, é muito estudo, são muitas aulas, as aulas têm muito conteúdo, a de engenharia especificamente eu saía meia-noite, sabe? Eu estudei da parte noturna porque quis trabalhar e trabalhei durante o dia. Então, saía meia-noite, era um frio, e o clima também, sabe? E as formas das pessoas tratarem é bem diferente, não são tão amáveis, não são dadas, digamos assim, que nem os brasileiros, são bem reservadas. Isso causa uma solidão, uma saudade muito grande, e isso tem que ser tratado. A questão emocional é uma coisa muito importante nessa escolha dessa viagem, tá? Tem que ser bem entendido que as suas sensações, estando perto dos seus parentes, que muitas vezes não dá valor, quando está longe, nossa, é triste, dá tristeza, tá? Então, sobreviver financeiramente, tu paga em euro, tu tem em reais. Agora, quando eu cheguei, estava 4,30, agora está quase 7. Um euro tá R$ 7. Nossa, é uma coisa de louco, né? Porque o preço em Portugal e no Brasil não estão variando tanto assim, tá? Mas quando a gente converte, tem que pagar o imposto. Quando a gente vê a vida mesmo, dependendo do que, você comendo em supermercado é uma coisa. Você comendo na rua, em um ponto turístico, tem muita coisa turística, que nem no Brasil. Tu vai visitar o Corcovado, tu vai pagar como turista, né? Mas aqui nós somos turistas. Então, a sobrevivência financeira tem que ser bem regrada, tá? Então, são coisas que tem que ser pensado e planejado muito bem. Eu, nessa minha vida, tive uma filha com nacionalidade espanhola. Sim. Se você tiver filhos na Europa, tanto em Portugal, com alguns requisitos, como na Espanha, com outros requisitos, seu filho nasce com nacionalidade europeia, tá? E você pode depois dar nacionalidade brasileira para a criança. Então ela fica com dupla nacionalidade. Isso é legal pra caramba para o futuro dela, né? Em Portugal tem umas questões de saúde e na Espanha tem outras questões de saúde. Eu optei pela Espanha, tá? E eu explico melhor. Tudo que eu fiz foi sem assessoria, coisa de louco. Pesquisando, sofri muito, errei muito, gastei mais do que eu devia, mas eu consegui. Não tive advogados, não tive ninguém para me assessorar. É possível? Sim, é possível, tá? Planejamento, organização e executar. Não desistir nunca. Só lembrar que a diferença entre uma pessoa que consegue alguma coisa e uma pessoa que não consegue é quando cair, conseguir levantar. Todas as vezes que você cair, porque cair nós vamos cair, mas temos que conseguir levantar. Não acreditar que nosso plano é o certo, que tem que ser feito aquilo que a gente planejou, mas sim saber se equilibrar na corda da vida. Tá? Essa é uma grande questão. Saber dançar com uma música. As músicas mudam, o tempo muda, o clima muda, tá? E a gente também muda. Isso é importante. Evolução. A questão de documentação também, sem ninguém, fiz tudo sozinho. Dá para fazer também tudo sozinho. Eu não estive ilegal. Estive ilegal um pouquinho em Portugal, mas pouco tempo. Nos outros lugares, outros países, não estive ilegal. E estar ilegal dói no coração. Você sentir medo, você tudo é assim. Será que vão me expulsar? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não é uma sensação boa. Depois de vir a chuva, vem a bonança, a gente consegue rir. Mas quando está passando pelo maremoto, meu Deus. Mas ter conseguido sobreviver, que bom, né? Outra coisa que eu digo, 10 anos em um. Como você vive em casa compartilhada, outra cultura, outro dinheiro, outro idioma e por aí vai. Cara, você evolui 10 anos em um com certeza. A diferença de você estar fazendo a faculdade no Brasil, uma universidade, uma graduação, um mestrado, e ir para outro país é uma evolução, é uma dedicação, é trabalho, não é fácil. Tá? Você evoluir 10 anos em um.
mas é uma verdade. Se você quer evoluir nessa vida, faça, porque você vai evoluir muito, tá? Outra coisa que me prejudicou muito foi o Covid, tá? Com o Covid eu engordei, porque fiquei cerrado, fiquei, né, em Espanha. A comida na Espanha é uma coisa de louco, maravilhosa. E como a carne, a proteína é cara, muito cara em relação ao Brasil, em relação a Portugal. Mas em compensação tem queijos, tem comidas típicas, são de tapas, tem coisas, os bocadilhos são maravilhosos, os pães são maravilhosos, então eu engordei, né? Mas superei o Covid e estou até vacinado, né? Então é isso. É um resumo aí da história de minha vida para vocês saberem como que aconteceu essa questão toda de conseguir fazer mestrado gratuito na Europa, tá? Disso criou a minha tese. No Brasil não tem eficiência energética das edificações. Em 2021 tem a NBR 15565 porém é uma coisa muito embrionária. E quem estuda é arquitetura. Na Europa, quem estuda é engenharia. Lembrando, tudo que eu falo vale para várias áreas do conhecimento. Só que a minha história é engenharia, ok? Eu já tinha feito BIM, já conhecia BIM, trouxe o BIM para cá, que ainda está embrionário também. O Brasil está mais avançado, porque a nossa cultura é mais americana. E aqui é uma outra cultura. Tem que ver a questão do capitalismo, do socialismo, Karl Marx, essas coisas, tá? Mas aí é questão cultural. A minha tese foi Large Steel Frame, sou uma estrutura que também está iniciando, no Brasil está mais avançado, nos Estados Unidos também, mas o que eu acredito, a construção 4.0 e estudo fotovoltaica, né? Essa questão de fotovoltaica e termosolar, iluminotécnica. Então eu estou voltado para o conforto, bem-estar e economia em uma habitação, em uma casa. Você tem uma casa e elabora essa casa com pouco dinheiro, com muito conforto e tentando ter o mínimo de gasto no ciclo de vida dessa casa. Mas isso aí é marketing pessoal. Então, fique com Deus, obrigado, valeu, até a próxima.